que é resiliência emocional e, na sua opinião, como que ela influencia na vida do vendedor, cara? Olha, o vendedor, na minha opinião, na verdade, os vendedores que trabalham comigo, que eu digo que tem uma resiliência emocional, são aqueles que apanham, tomam um tapa na cara, mas eles estão lá, levantam todas as vezes e continuam seguindo e fazendo aquele processo que foi ensinado a eles. Então, você ter esse mindset de que os números eles vão fazer você ter aquele resultado, não importa quantas vezes você é rejeitado e apanhar, você sempre vai estar levantando, né? Eu gosto muito daquele filme antigo do Batman, não é desses novos, quando ele cai lá no buraco naquele poço, né? E ele fala, por que a gente cai, né? Para que a gente possa levantar. Então é basicamente isso. O vendedor que tem essa mentalidade, ele é resiliente, ele sabe que se ele continuar, ele vai ter o resultado esperado. É isso aí. Eu acho que o principal ponto que eu olho sobre a resiliência e essa questão de como isso interfere, né, nos resultados é principalmente o nível, né, da exposição que o vendedor aguenta, né, do ponto de vista de quanto mais ligação eu faço, né, a minha probabilidade de fechar aumenta, né? Se eu faço 10 ligações e vendo para uma pessoa, legal. Se eu faço 30 ligações, eu tenho, né, mantendo as taxas de conversão, aí eu tenho a possibilidade de vender para 3 pessoas. Qual que é o problema envolvido aí? Né? Maravilha, eu faço o número de ligações e triplica o meu resultado, né? O problema é que o volume de rejeição sobe de 9 para 27. Né, e tem muitos vendedores que têm um limite para esse número. Né? Ele toma ali, de repente, 9, 10, 12 e já começam a ficar um pouco mais cabisbaixo, já começa a ficar desanimado e daí vai tirando o pé ou cai muito o ânimo das ligações dali em diante. Né? Talvez ele até consiga fazer o número de ligações, né? Se ele tem uma meta de ligação e tudo mais. Agora, o humor e a energia dessas ligações vai ficando cada vez mais baixo. E aí, quando a ligação não é feita, né, do jeito correto, com o ânimo correto, se fazendo tudo certinho, a gente já tem uma dificuldade de vender. Quando eu estou com energia baixa, quando eu estou cabisbaixo, quando eu estou sofrendo ali por estar com medo de ser rejeitado mais uma vez, aí o resultado fica muito mais difícil de vir, né, Mauro? E aí a gente só lida com um volume muito grande de rejeição, não é isso? E uma das coisas que a gente tem visto aqui na nossa equipe interna é basicamente isso, né? Você tem lá, como você falou, você está ligando para 10 e você está vendendo para 1, você tem uma taxa de conversão de 10%. Mas quando você liga para 20, a sua taxa de conversão está caindo para 7%, 6%. Então, o que a gente tem tentado fazer, Daniel, uma coisa que a gente senta com o pessoal, conversa com eles, mostra, né, a vantagem de você estar seguindo um processo certinho e nesse processo até mesmo o tom de voz que você fala com o cliente, a maneira como você está se impondo, mesmo o cliente não estando te vendo, afeta demais na nossa taxa de conversão. Então a gente senta e explica isso para que ele possa já estar começando a entender que, é legal, eu vou ser rejeitado, mas seguindo esse passo a passo, eu consigo manter a minha taxa de conversão. Quando a gente se apoia em processo, né, Mauro, a gente sabe o que eu preciso fazer para levar o meu cliente para a próxima etapa, eu acabo improvisando menos, né? Eu acho que da mesma forma como a resiliência emocional vai pegar um pouco, né, o lance do vendedor não querer fazer tudo isso de visita e tal, existe a chance dele fazer uma ligação e não tentar fechar, né? Ele jogar para mais uma ligação mais para frente. E aí o número de follow-up vai ficando cada vez maior, né? Eu vou tendo um monte de ligação para eu fazer logo em seguida, os leads vão esfriando. Tudo isso por quê? Porque na hora de eu fechar, na hora de eu seguir o processo ali, de eu dar o próximo passo, se eu estou inseguro,
né? Às vezes eu paro por aqui mesmo, né? Eu vou marcar mais uma reunião, eu vou ligar mais tarde, não vou fazer follow-up hoje, vou deixar para amanhã, e aí eu acabo postergando o meu resultado, porque cada vez que, ao invés de eu tentar fechar um negócio hoje, se está na hora de fechar, né? Eu falo, não, eu vou ligar amanhã, hoje não está muito legal. Se eu postergo essas ações, eu estou tirando um tempo produtivo de hoje, né? E quanto menor a exposição que eu tenho no meu dia a dia, né, menores as chances de eu fechar negócios, né? Então, a falta dessa resiliência, né, a falta dessa questão de você ser afetado pela rejeição vai fazer com que você acabe jogando um monte de coisa sempre para depois, né? Por medo do resultado, né? Eu fico com medo desse cara não fechar comigo hoje, então eu não ligo para ele hoje, eu deixo para ligar amanhã. Só que se eu fizer isso com 5, 6 ligações por dia, né? No final de 10 dias eu deixei para depois mais de 60 ligações. E isso impacta brutalmente o resultado, não é isso, Mauro?